Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Com muita alegria eu recebi o convite para retornar a esta igreja e mais uma vez na condição de falar a palavra de Deus ao povo de Deus. Eu quero aqui desde já desejar a bênção de Deus sobre todos vocês, sabendo que hoje é o aniversário do 27º ano de plantação desta igreja neste lugar e o primeiro ano de pastoreio deste casal, né? Um ano de pastoreio desse casal. Deus abençoe vocês de uma forma abundante. Eu trago o abraço do pastor Alailson Dias, pastora Gislene, ao casal. Deus continue usando vocês graciosamente para a glória dele. Deus abençoe ao Flávio, né, e a esposa dele, a Bruna, né, eles sempre entram em contato para estarmos aqui. Deus abençoe vocês. Deus abençoe ao cantor, que Deus continue lhe usando, Josué Freitas. Deus continue lhe usando de forma graciosa, te dando sabedoria, te dando saúde, que ele possa ampliar os seus horizontes e o alcance do seu ministério para a glória dele. Deus abençoe minha esposa pela companhia. E quando nos fizeram o convite, tem um texto que os irmãos estão usando como tema para a festa, Salmos de número 126, por favor. Salmos de número 126, é um salmo bem curto, então acredito que podemos fazer a leitura de todo o salmo. Eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isto estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com cântico de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Podeis sentar. Nestes dias de festividade, a liderança da igreja, inspirada pelo Espírito de Deus, sensibilizada pelo Espírito, decidiram usar esse texto bíblico, precisamente o versículo de número 3, para sustentar o pensamento, as reflexões e o sentimento de louvor e de adoração a Deus por tudo quanto Deus fez, realizou nesses 27 anos de plantação desta igreja neste lugar. Esse texto que os irmãos estão usando é um texto extremamente importante, haja vista que eram textos usados diariamente pelo povo judeu. Quando nós olhamos para este pequeno salmo está na categoria que nós chamamos salmos de romagem, cântico dos degraus, ou cântico de peregrinação. Que cânticos são estes? Eles estão inseridos na nossa Bíblia, no livro dos Salmos, de número 120 ao de número 134. Todos estes salmos, do 120 ao 134, tratam desses cânticos de romagem. Quais são as características desse cântico? Estes cânticos eram cantados pelo povo hebreu quando estavam se dirigindo ao templo ou ao tabernáculo para cultuar a Deus. O judeu tinha 3 festas principais, e dessas 3 festas, no mínimo, ele tinha que participar de uma delas. Como eles não moravam perto do templo, às vezes em cidades ao redor ali de Jerusalém, quando eles estavam caminhando para o templo, eles iam louvando a Deus a partir desses cânticos, do Salmo 120 ao Salmo de número 134. Estes salmos, ou cântico de peregrinação, romagem ou degraus, eles trazem algumas reflexões a respeito dos perigos que esses peregrinos enfrentavam a caminho do templo. Eles enfrentavam chuva, sol, eles enfrentavam o calor, eles enfrentavam o frio, eles estavam às vezes à mercê de assaltos, de feras,
mas eles iam cantando e louvando a Deus. Estes salmos também representam o nosso peregrinar aqui na terra, haja vista que nós estamos andando para uma cidade celestial, e enquanto andamos aqui, nós também estamos sujeitos a perigos, a assaltos, a enfermidades, mas estas situações que nós estamos sujeitos não cessam a nossa alegria de caminhar para esta cidade eterna, para louvar eternamente com o nosso Senhor. Este salmo de número 126, o seu contexto histórico, tudo indica que é um salmo que o povo hebreu cantava, ou cantaram, quando retornaram do cativeiro, chamado cativeiro babilônico. Quando nós olhamos a história de Israel, Israel no mínimo enfrentou 3 grandes cativeiros. Primeiro o cativeiro, chamado cativeiro egípcio, aonde o povo ficou aproximadamente 430 anos. Lembrando que destes 430 anos, apenas 90 anos são realmente de jugo e de opressão, até Deus levantar um homem chamado Moisés, e através da liderança forte de Deus, do braço forte de Deus, é tirado o povo do Egito e é levado o povo para a terra prometida. O segundo cativeiro que o povo enfrenta é chamado cativeiro sírio, aonde praticamente o reino do norte é destruído. E o terceiro cativeiro é chamado cativeiro babilônico, aonde o povo vai ficar aproximadamente 70 anos. Quando nós começamos a estudar essa história, esse contexto histórico do povo hebreu, nós sabemos que quando o povo hebreu entrou na terra prometida, Deus havia falado com eles aproximadamente 7 vezes, alertando sobre o perigo de eles ficarem apaixonados, primeiro, não pela fé, mas pela cultura dos povos pagãos. De tal modo que Deus falava a eles dizendo: quando vocês entrarem na terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, não esqueçais do Senhor vosso Deus. Isto vai ser repetido aproximadamente 7 vezes no Pentateuco. O povo entra na terra prometida. Quando o povo entrou na terra prometida, que tinha tomado posse da terra, uma primeira coisa que eles fizeram foi se esquecer do Senhor. Eles começaram primeiro a imitar não a fé, mas a cultura do povo pagão. Eles ficaram admirando aquela cultura, a forma que eles lidavam com o comércio, a forma que eles lidavam com a família e a forma que ele lidava com o governo das nações. De tal modo que este povo diz: olha, nós não queremos mais a teocracia. Teocracia, governo de Deus. Nós olhamos para as outras nações e nós percebemos que lá nas outras nações tem um homem lá, e este homem tem um trono, este homem tem uma coroa e este homem tem um cetro. E aqui em Israel não tem nada disso. Ninguém tem coroa, ninguém tem trono, ninguém tem cetro. E este homem tem o governo sobre toda a nação. Nós também queremos um líder desta forma. O povo naquele momento estava rejeitando a teocracia, governo de Deus, e eles estavam à procura agora da monarquia. Lembrando, como teocracia é o governo de Deus, monarquia não é o governo do homem. Monarquia é o governo de Deus através do homem. Deus vai dar a Israel o seu primeiro rei. Concedeu a ele, na verdade, permitiu o primeiro rei. Quem é ele? Saul. Saul vai reinar durante 40 anos. Saul morre, quem assume? Davi. Davi vai reinar durante 40 anos. Davi morre, quem assume? Salomão. Nesses primeiros 3 reis, são 120 anos do povo unificado como nação, o mesmo lugar de culto, o mesmo lugar de adoração, as mesmas leis, o povo está unido. Porém, no período do reinado de Salomão, Salomão tem um desejo no coração de colocar em prática aquilo que era o desejo do pai. Qual era o desejo do pai? Construir uma grande casa para Deus. Salomão coloca em prática isso, constrói um grande templo para Deus, mas em contrapartida constrói também um grande palácio para ele. Então, para a manutenção do templo e para a manutenção do palácio, ele vai aumentar a carga tributária do povo, de tal modo que o povo trabalhava só para o sustento do templo e da casa do rei e do templo. Quando Salomão morreu, o povo respirou e ficou na expectativa que o novo rei viesse e se sensibilizasse com esta situação e abaixasse a carga tributária. Porém, este novo rei, por nome Roboão, que assume o reino de Israel,
A Bíblia diz que ele foi se aconselhar com jovens conselheiros que não temiam a Deus. E os jovens disseram a Roboão, dizendo: Roboão, em vez de você tirar a mão diante do povo, pesa mais um pouco, porque senão você vai perder a liderança. Roboão chega diante do povo e fala assim: olha, se vocês pensavam que a mão do meu pai era pesada, é porque você não sabe o peso do meu dedo mínimo. Ele vai aumentar ainda mais a carga tributária. Nesse negócio de aumento de carga tributária, o povo fica preocupado, dizendo: então o negócio vai piorar para nós. Nesse contexto aparece um homem chamado Jeroboão I. Quando ele chega diante do povo, ele fala assim: ei, se vocês estão cansados de pagar tributos, se vocês estão cansados de trabalhar só para o sustento do templo e sustento do palácio, eu tenho uma ideia para vocês. Que tal vocês virem comigo? No meu governo não tem que pagar tributo. No meu governo não tem esse negócio de sustentar palácio e nem sustentar templo, porque nós não precisamos de templo. Nós vamos para o Monte Gerezim, lá a gente constrói um altar e um bezerro e a gente vai cultuar a Deus. O povo fica feliz com a proposta de Jeroboão. Então o reino de Israel será dividido em reino do norte, em reino do sul. Lembrando que o reino do norte era composto de 10 tribos. A capital era Samaria. Nesse reino do norte, a capital Samaria, 10 tribos, vai acontecer algo curioso. Eles terão reis que não temem ao Senhor, reis que não olham para as escrituras, reis que não guardam a palavra de Deus. E Deus vai levantar profetas, dentre eles Amós, Oséias e Miqueias. E esses profetas serão a denúncia de Deus ao comportamento do povo, dizendo: ei, acordem, despertem, volte para Deus, abandone essas práticas erradas e volte para Deus. O povo, ao invés de ouvir a voz de Deus através dos profetas e se inclinarem em humilhação diante de Deus, não, eles perseguiram os profetas, apedrejaram os profetas, prenderam os profetas e mataram os profetas. O que vai acontecer? Salomão morreu em 931 a.C. No ano de 722 a.C., um homem chamado Sargão II está liderando a Síria, e ele está dominando todo o mundo da época. Ele vem sobre o reino do norte, e ele praticamente vai destruir o reino do norte. Em contrapartida, nós temos o reino do sul. O reino do sul é apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. A capital é Jerusalém. Deus vai levantar governantes para esse reis. Porém, para esse período, tem reis que vai começar bem e terminar mal. Tem outros que começam mal e terminam bem. Porém, Deus sempre levantando profetas para falar com o reino do norte. Dentre eles, Isaías, Miqueias, Joel, Sofonias e Jeremias. Qual é a fala de Deus através desses profetas? Era alertando, dizendo: ei, acordem, despertem, observem o reino do norte. Eles não ouviram a voz de Deus, eles não se atentaram para a voz de Deus. Se vocês também fizerem conforme eles fizeram, o juízo de Deus virá sobre vocês. Se vocês não voltarem para Deus, se vocês não repararem os vossos caminhos diante de Deus, se vocês não consertarem a vossa vida diante de Deus, o mesmo juízo que veio sobre o reino do norte virá sobre vocês. Este povo, ao invés de ouvir a voz de Deus através dos profetas, se humilharem, se curvarem, voltarem para Deus, não fizeram assim. Na verdade, eles perseguiram os profetas, eles prenderam os profetas, apedrejaram os profetas e mataram os profetas. Nesse contexto vai surgir um grande império, chamado Império Babilônico, liderado por um homem chamado Nabopolassar. Nabopolassar morre, assume o seu filho Nabucodonosor. Nabucodonosor vem conquistando todo o mundo da época. Então ele vai chegar em Jerusalém. A primeira vez que ele chega em Jerusalém é em 606. O que ele vai fazer? Em 606, ele vai entrar no templo. Ele vai pegar os utensílios do templo, tudo que tinha sido consagrado para Deus, e ele vai levar embora para a Babilônia. Dentre eles, além disso, na verdade, ele vai na casa não dos pobres, mas na casa dos ricos, e ele vai tomar os filhos dos ricos e levar para a Babilônia.
dentre eles levam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso em 606 a.C. Mas vamos adiantar. No ano de 586, Nabucodonosor retorna outra vez, na verdade 596, ele retorna outra vez em Jerusalém. E ele vai invadir Jerusalém. Depois ele retorna em 587 ou 586. Vai cercar Jerusalém por aproximadamente 18 meses. É nesse contexto que surge o livro de lamentações de Jeremias, a lágrima de Jeremias, o choro de Jeremias. Jeremias vai escrever um dos livros mais tristes do Antigo Testamento. Jeremias vai clamar dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça, já não há mais esperança para nós. Jeremias vai dizer: o templo está vazio, o templo está vejado, os levitas já não cantam mais, nas casas não se ouve cântico de júbilo, mas os velhos choram, chorando o seu luto. Por quê? Porque os jovens, as moças, tinham perdido as suas virgindades diante dos soldados caldeus. Mulheres tinham visto os seus filhos serem jogados sobre as pedras de Jerusalém. O povo está chorando. O povo chega no cativeiro babilônico. Curiosamente, quando o povo chega no cativeiro babilônico, esse povo, ao invés de chegar lá humilde, reconhecendo: nós estamos aqui porque pecamos, estamos aqui porque transgredimos contra Deus, nós estamos aqui porque nos afastamos da lei de Deus, nós estamos aqui porque nos rebelamos contra a lei de Deus. Não, o povo chegou lá, sabe como? Chegou de saltinho alto, nariz empinado. Por quê? Porque no meio dos cativos tinha falsos profetas, e os falsos profetas diziam assim: olha, não precisa nem desfazer a mala, porque a gente não vai demorar aqui. Na verdade, a gente está fazendo turismo aqui na Babilônia, logo a gente vai voltar para a nossa terra. Estas falsas profecias fez o povo não se humilhar diante de Deus. É nesse contexto que Deus manda Jeremias escrever uma carta que na nossa Bíblia é o capítulo 29 do livro de Jeremias. E ele escreve uma carta para os cativos na Babilônia dizendo: ei, agora assim diz o Senhor. E ele vai dizer: edificai casa, plantai vinha, casai e acomodai-vos na Babilônia, porque vocês não vão voltar daí tão cedo não. Na verdade, vocês não estão aí porque Nabucodonosor é forte, mas é a mão de Deus que está sobre vocês. Não foi Nabucodonosor que invadiu, não, foi Deus que entregou vocês lá na Babilônia. Deus é que é forte, não é Nabucodonosor. Deus é que governa todas as coisas, não é Nabucodonosor, é Deus que entregou vocês. Quando o povo ouviu esta voz, na verdade, ouviu a profecia, ou leu a carta de Jeremias, o povo caiu em si, e o povo reconheceu que na verdade era Deus que tinha entregado, era Deus que tinha colocado Israel dentro da Babilônia. Por quê? Porque Israel tinha abandonado a voz de Deus, abandonado a lei de Deus. O povo vai ficar ali no Império Babilônico aproximadamente 70 anos. Porém, é necessário lembrar que o Império Babilônico só vai durar 40 anos. Este império vai cair diante do Império Medo-Persa, liderado por um homem chamado Ciro. Ciro vem, destrói, governa a Babilônia e vai governar ou liderar as pessoas ou as nações que estão debaixo do jugo da Babilônia. 40 anos debaixo do jugo da Babilônia e 30 anos debaixo do jugo do Império Medo-Persa. Vamos adiantar um pouco. Passa-se os 30 anos do Império Medo-Persa. Dentro do reino lá tem um homem, um rapaz, que agora já é um senhor, chamado Daniel. E esse Daniel fica sabendo que 70 anos se cumpriram. E ele se põe a orar, sabendo que havia uma profecia de Isaías capítulo 45 a respeito deste Ciro, que seria usado por Deus para tirar o povo da Babilônia. Ele ora, Deus abre o coração de Ciro, e Ciro descobre que tem uma profecia a respeito dele. E Ciro pensa que é uma divindade, e por pensar que é uma divindade, Ciro vai
assinar um decreto dizendo: ei, pode voltar para a terra de vocês, pode voltar para Jerusalém outra vez. Lembrando, assim como o povo foi para o cativeiro, em 3 períodos: primeiro 606, depois 596, depois 586, o povo também retorna do cativeiro em 3 períodos. Primeiro, sob a liderança de Zorobabel. Segundo, sob a liderança de Esdras. Terceiro, sob a liderança de Neemias. Sob a liderança de Zorobabel, qual é o propósito? Reconstruir o templo. Sob a liderança de Esdras, qual é o propósito? Restaurar sacerdócio e lei. Sob a liderança de Neemias, qual é o propósito? Resguardar ou restaurar os muros de Jerusalém. O povo retorna para o cativeiro, para Jerusalém. Tudo indica que este salmo foi cantado pelo povo hebreu quando eles estavam voltando para Jerusalém. E eles cantavam dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que parecia um sonho. Por quê? Porque é 70 anos sem templo, é 70 anos sem ofício sacerdotal, é 70 anos sem nenhum tipo de sacrifício, mas Deus preservou o povo na Babilônia. E o povo disse assim: só Deus para cumprir isso. Jamais nós teríamos condições em nós mesmos de voltar um dia para Jerusalém. Parecia um sonho, mas Deus nos trouxe outra vez. Aleluia! Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, e eles estão cantando, eu fico imaginando, imagine comigo por favor, lembrando que no Império Medo-Persa não é somente os hebreus que estão debaixo do jugo, outras nações também estão subjugadas. Tem outras nações. Eu fico imaginando uma mulher hebreia acordar bem cedo, depois do edito de Ciro, dizendo: vocês podem voltar. E eu fico imaginando aquela hebreia bem cedo, na porta da casa com a vassoura, varrendo e cantando, e adorando a Deus, dizendo: parecia um sonho, mas Deus agora diz que vai nos levar de volta para a nossa terra. Eu fico imaginando elas cantando, não sei o que ela cantou, mas talvez cantou até: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Cante. Valeu a pena. Adeus. Valeu a pena obedecer. Talvez elas cantaram, elas estão cantando. Aleluia. Elas estão adorando, dizendo: valeu a pena. As outras mulheres de outras nações olharam para ela, disseram assim: elas estão muito alegres, elas estão cantando. Aí essas mulheres de outras nações dizem: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a esta nação. Por isso que eles estão alegres. Então, ao ouvir isso, elas cantam o verso 3, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Este é o contexto histórico deste salmo. Você entendeu? Diga glória a Deus. Se alguém te perguntar por que escrever este salmo, você já consegue explicar. Amém? Agora, este salmo, quando nós olhamos para ele com um pouco de cuidado, nós percebemos que este salmo pode ser a observação da vida a partir de 3 ângulos, a partir de 3 perspectivas. Quando nós olhamos para este salmo, primeiro, o salmista está olhando para o salmo a partir do ângulo do passado. Depois ele olha para o salmo a partir do contexto do presente. Depois ele olha para o salmo a partir da esperança de um futuro glorioso. Percebam? Não sei se vocês já fecharam a Bíblia, mas dá tempo de abri-la. Vocês vão perceber como que os verbos, a maioria dos verbos, estão conjugados nos primeiros 3 versículos. Percebam? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos, então a nossa boca se encheu, então se dizia, grandes coisas fez. Percebam, a maioria dos verbos, dos verso 1 ao verso 3, está conjugado no pretérito. O que está acontecendo aqui? O salmista está olhando para o passado, estava dizendo, olha, era impossível a gente sair desse cativeiro, não tinha como nós voltar para a nossa terra, não tinha como a gente voltar para o lugar que Deus tinha dado a nós. Realmente foi Deus que fez esta obra. Eles olhavam para o passado e eles ficavam felizes, eles ficavam contentes e eles glorificavam a Deus, porque eles entenderam que Deus operou no passado, que Deus fez grandes coisas. Eu preciso lhe dizer nesta noite, o C.S. Lewis, quando escreveu o livro sobre o sofrimento justo, ele disse, se nós meditássemos mais nas obras de Deus, nós sofreríamos menos. Eu não sei o que você está enfrentando aqui nesta noite, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, eu não sei qual é o medo que está dominando a sua vida, mas eu quero lhe dizer nesta noite, na autoridade das Escrituras, se você olhar para o passado um pouquinho, você vai ver que Deus já fez grandes coisas, Deus já operou grandes obras. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo a mão de Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo a grandeza de Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo o amor de Deus. Quando eu olho para o passado, eu vejo a misericórdia. É Ele, somente Ele, aleluia, aleluia. O passado, olhar para a vida a partir da lente de um retrovisor, às vezes é importante demais. Vocês lembram quando Israel está caminhando para a terra prometida? Eles tinham acabado de sair ali do Egito, chega diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, a Miriam do outro lado convoca as irmãs, vamos cantar, vamos adorar a Deus, e elas começam a cantar e adorar, dizendo que só o Senhor é Deus, só Ele faz maravilha. Mas o culto acabou. Quando o culto acaba, eles precisam caminhar outra vez. Eles começam a caminhar e eles caminharam apenas 3 dias. Quantos dias? Quantos dias? 3 dias. Eles chegaram numa cidade por nome Mara. Quando chegaram em Mara, começaram a murmurar, por que Deus nos trouxe aqui? Para morrer. Irmão, só tem 3 dias que Deus fez um milagre extraordinário, mas lá nas águas amargas, ele já tinha esquecido de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, Deus permite algumas coisas para testar a nossa memória. Sem uma memória santificada, não tem fé. Fé é produzida a partir de uma memória que preza a palavra. De quando eu começo a lembrar das grandezas de Deus, eu lembro, Ele já abriu o Mar Vermelho, então essa água aqui amarga é café pequeno para Ele. Ele já fez coisas grandes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Será se nessa noite você pode olhar para o seu passado e glorificar a Deus? Aleluia. Será se nesta noite, se você fizer rapidamente aí uma rápida retrospectiva e introspectiva, você tem motivo para dizer grandes coisas, aleluia. Grandes coisas, Marcão, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu estou falando para a gente aqui que o diabo tinha escrito uma história terrível para você. Você foi rejeitado pela família, rejeitado talvez da sua gravidez, e as pessoas da sua casa dizem, aí não vai dar em nada. Mas Deus entrou, a graça de Deus entrou, o evangelho entrou no seu coração. As pessoas dizem, isso aí não vai prestar, isso aí não vai, mas a graça de Deus nesta noite, Deus está te chamando para lembrar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É necessário observar o passado. Por isso que o salmista diz, Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus, não me deixa eu esquecer de nenhum dos teus benefícios. Aleluia. Permita-me, por favor, permita-me. É apenas um alerta. Infelizmente vivemos um período de crentes de memória curta. Eles não conseguem lembrar do que Deus já fez.
Há uma amnésia de gratidão terrível no meio do povo. Há uma amnésia terrível de fé. Eles esquecem do que Deus fez. Mas esse povo aqui olhou e disse: grandes coisas. Foi Deus que nos preservou no cativeiro. Foi Deus que nos guardou no cativeiro. Foi Deus que cuidou de nós no cativeiro. Foi Deus que nos sustentou no cativeiro. Foi Deus que não deixou o inimigo tocar em nós no cativeiro. Foi Deus que preservou a nossa alma. Então, grandes coisas. Será se você pode adorar a Ele? Aleluia, vocês me conhecem, eu não sou disso, mas o Espírito de Deus está me inclinando a dizer isso. Você poderia levantar as suas mãos educadamente e dizer: grandes coisas, grandes coisas, aleluia, aleluia, grandes coisas, aleluia, aleluia, grandes coisas, grandes coisas. Quantas vezes, aleluia, aleluia, a gente chegou em situação que parecia o fim. Quantas vezes o diabo preparou situação que disse: não tem mais jeito. Quantas vezes a porta se fechou e disse: nunca mais vai abrir. Quantas situações que chegou no fim do caminho, mas Deus desceu, aleluia. E hoje a gente diz: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles estão felizes voltando para Jerusalém. E o salmo continua. Verso 4. Eles já estão em Jerusalém. E a proposta deste salmo, desse contexto, é reconstruir o templo. Eles precisam reconstruir. E eles estão lá um pouco divididos. Porque a maioria do povo não retornou do cativeiro. Eles gostaram tanto da Babilônia que ficaram. A maioria que voltou era sacerdotes e pobres. É por isso que eles começam a construir o templo. Aí aconteceu duas coisas. Os jovens que voltaram da Babilônia não lembravam do templo formoso de Jerusalém. Os velhos lembravam. Os velhos. E os velhos ficavam assim: não tem como não. O templo, seu irmão, era tão formoso. Esse que a gente está construindo aqui é muito fraco. Por isso, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Aqueles que eram experientes, ao invés de eles incentivarem os jovens, vamos reconstruir. Não, os experientes disseram assim: a gente não dá conta não. Nós não temos condição de fazer nada não. Os jovens se esmureceram, de tal forma que o templo ficou parado da construção 14 anos. É nesse contexto que Deus levanta um profeta chamado Ageu. Ageu já é um senhor. E ele vem com um ministério que dura apenas 3 meses. Olha, rapaz, 3 meses. E ele chega dizendo: ei, sabe por que vocês plantam e não colhem? Sabe por que vocês se vestem e não se aquecem? Sabe por que vocês pegam o salário e é o mesmo que colocar um saco furado? E o povo disse: por quê? É porque a casa de vocês está tão cuidada e o templo está largado, mas agora sim diz o Senhor. E Ageu vai dizer: olha, aplicai o vosso coração ao vosso caminho, subi ao monte, cortai madeira e tornai a edificar a casa do Senhor. Ele vai dizer: olha, então Ele vos abrirá a janela dos céus, porque minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E Ele enviará sobre vocês a chuva seródia temporã, aleluia. E Ele vai fazer produzir muito na vossa roça. E Ele começa a profetizar dizendo: porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Mas o povo, quando chega no verso 4, aquela alegria de ter saído do cativeiro passou. Este é o grande perigo. Eu estava conversando com um amigo ontem a respeito disso. É o perigo da gente se acostumar com o sagrado. Pastor Hernando Dias Lopes,
Ele cita muito isso, pessoal, e cita bastante vezes no livro dele, Veneno na Panela, que é um livreto, não de forma pejorativa, mas pela quantidade de páginas, 97 páginas. Ele disse, olha, o perigo não é se acostumar com o pecado. O perigo é se acostumar com o sagrado. É quando esse ambiente aqui é só mais um ambiente. É quando o cálice da ceia não faz tremer as minhas pernas. É quando o pão da ceia não faz eu pensar sobre a graça de Deus. É quando a gente se acostuma com isso aqui. O irmão, o Freitas vai cantar e vê o irmão que vai pregar, e no outro domingo tem outra coisa. Não, meu irmão, Deus está aqui. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus, aonde Ele nos guia através da sua poderosa palavra. Mas o que aconteceu aqui no verso 4 é que o povo se acostumou. Vamos adiantar? Quando o povo se acostuma, diz, não tem como construir, a força vai embora, eles estão fracos. Então, o salmista ora no verso 4, dizendo, restaura-nos, ó Senhor, outra vez. Aleluia. Senhor, renova aquela alegria que eu tinha antes. Senhor, renova o meu fervor que eu tinha antes. Quando eu saí lá do cativeiro, eu vinha pulando, adorando, glorificando. Eu cheguei trabalhando, mas de repente a força foi embora. Então, renova outra vez. Eu tenho muita segurança dessa palavra aqui, muita segurança mesmo. Eu tenho mais segurança, creio mais na verdade dessa palavra do que creio que estou vestido nesse terno cinza. Eu estou falando para a gente aqui que precisa hoje desse renovo. Porque não dá mais de ficar empurrando com a barriga, e você sabe disso. Você sabe que não dá mais para fingir que tem, quando você não tem mais. Que está sentindo, quando você não sente mais. Aí o grito do salmista não é, eu vou desistir, não, o grito dele é, renova, Senhor. Renova. O presente deles é desafiador. Desafiador por quê? Porque não tem condições de construir. É limitado financeiramente. Está rodeado de inimigo querendo se infiltrar também. E parece que as forças estão indo embora. Irmãos, e permita-me por favor. As pessoas, nós temos uma facilidade de ser influenciado para o mal tão grande. A gente passa 3 anos com um obreiro dizendo, levanta, vamos fazer a obra, eu vou orar contigo, vou te ensinar a ler a Bíblia, e vamos lá. Aí, 3 anos lutando com aquele obreiro. Aí de repente chega um do contra, e 3 palavrinhas, esse obreiro não acredita mais em dízimo, não acredita mais em oferta, não acredita mais, 3 palavrinhas, irmão. A gente tem uma facilidade, irmão, para desanimar os outros, que não é brincadeira. E o povo no verso 4 estava desanimado, mas o salmista disse, renova, Senhor. Aí ele vai usar uma figura de linguagem. Renova. Como que ele faz assim? Como as correntes do sul ou do Negueb. Vocês estudaram mais do que eu. Negueb era a região desértica. Terrível. O solo chegava a rachar. Não tinha vida nenhuma. Porém, uma vez no ano, as águas desciam na montanha. Não era no Negueb, nas montanhas. E as águas desciam da montanha e inundando o vale do Negueb. De repente, onde não tinha vida, começava a ter vida. Onde estava totalmente destruído, começava a ser edificado. Restaura, Senhor, outra vez, como o Senhor faz no Negueb. E eu acho isso fantástico, porque o Negueb era restaurado de forma soberana de Deus. O Negueb não fez nada para ser restaurado. Ele estava só lá dizendo, eu estou morrendo. Mas de repente Deus mandou a chuva lá nas montanhas. Nesta noite, quem sabe não é a noite de Deus. Abriu os céus sobre esse lugar, como Ele vem fazendo aqui. E Ele de forma especial, bem peculiar, Ele pode entrar no seu coração e fazer chover dentro dessa terra deserta da tua alma, que você finge para muita gente, não fala para o marido, não fala para a esposa, não fala para os filhos, mas há uma sequidão na tua alma. Quem sabe é hoje, aleluia, que os céus se abrirão sobre você.
E Deus fará chover a chuva da sua graça, da sua presença, da sua glória. E você vai dizer: eu estou sentindo alegria semelhante àquela daquela época. Eu estou sentindo alegria como eu cultuava antes, eu adorava antes, eu celebrava antes, eu estou me alegrando outra vez. Renova, aleluia, renova, aleluia, renova, restaura-nos outra vez. Mas vamos adiantar um pouco, por favor, eu preciso caminhar. Primeiro, ele olha a partir das lentes do futuro, se alegra. Ele olha para o presente, se desespera e pede socorro a Deus. Aí ele agora vai olhar para o futuro e ele fala algo curioso. Verso 4, na verdade verso 5, ele fala assim: os que semeiam em lágrimas. Olha o verbo cegar. Cegarão, está no futuro. O meu presente é de lágrimas, mas o colher é com alegria. Aleluia. Mas a pergunta que surge é: por que a gente semeia com lágrima? Vamos olhar o verso 6. Eu gosto disso aí, ó. Aquele, eu gosto desse, aquele. Um pronome, né? Pronome demonstrativo. Não fala quem está semeando, o nome. E o pastor que semeia, o irmão sonoplasta que semeia. Não, não, aquele. Porque o que está em jogo aí não é o indivíduo, é a semente. O que se destaca não é a pessoa, é a semente. Aquele que leva, qualquer um. Leva o quê? A semente? Não. A preciosa, meu. Porque semente tem um monte por aí. Agora preciosa. Preciosa. Tem um monte de falsas sementes aí, mas preciosa. Tem um monte de falsa semente, mas preciosa é só a poderosa palavra de Deus. Aquele, pronome demonstrativo, aquele que leva a preciosa semente. Aí ele fala assim, eu gosto da forma, essa versão é também a fiel, corrigida fiel. A forma que ela trata, andando e... Vocês estudaram mais do que eu, rapaz. Os dois verbos estão no gerúndio, né? Andando, chorando, fazendo, aquela coisa lá da terceira série. Que significa um verbo no gerúndio? Ação contínua, né? Todo dia. Não é andar na festa e no meio de semana parar, não. Não é andar só na semana da ceia, não, meu irmão. Não é andar somente na semana do congresso da CIB, não. Andando todo dia. É uma ação contínua. Ando hoje. Eu ando na festa, mas ando no luto. Eu ando em vitória, ando também na lágrima. Vou andando. Andando. Mas não é somente andar. Andando é. Não é dando gargalhada, não. É chorando. A pergunta é, por que chorar? Por causa da característica da semente. A semente é tão especial, a semente é tão preciosa que o semeador reconhece o peso de semear e ele chora. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu sou tão pequeno, se o Senhor não for comigo, eu não dou conta de semear. Quantas vezes a gente faz, Senhor, tem dia que a gente sobe, meu, para pregar, querendo ficar sentado para ouvir. Tem dia que a gente aconselha, precisando ser aconselhado. Tem dia que a gente carrega alguém, precisando ser carregado. E a gente vai andando e chorando, andando e chorando. A gente não chora porque é fraco, a gente não chora porque é tímido, a gente não chora porque é covarde, não, a gente chora porque a semente é tão preciosa. E eu sou tão pequeno, essa semente é tão grande, e eu sou tão pequeno. Mas o dono da semente, o Senhor da semente, aquele que tem as suas reservas de semente, confiou em você a poderosa semente dele. Eu gosto do que Paulo escreve aos Coríntios. Ele fala assim, olha, temos porém, eu acho isso fantástico, temos porém, o que é, Paulo? Um tesouro. Aonde, Paulo? No vaso. Que vaso? Qual é a característica? De barro. Permita-me, povo, aquilo que eu estudado, o pastor dá aula para vocês aqui. Você sabe muito bem que a expressão vasos de barro lá é
ostraquinós. A palavra ostraquinós significa vaso frágil e barato. Não é vaso de nariz empinado, não. É um vaso que ninguém dava nada para ele. Estava lá jogado. Aí Deus olhou de forma soberana e disse: vou comprar esse vaso. Não, mas ninguém dá nada. Não, mas eu gostei, vou comprar. Mas é um vaso fraco. Não, eu vou comprar. E tem uma coisa, vou comprar e não vai ficar encostado não. Porque a gente compra as coisas e fica encostado, não é verdade? Tem coisa que eu compro e largo lá. Aí disse: não vou comprar e vou fazer algo muito grande. O que você vai fazer? Eu vou pegar o tesouro. Lembre-se, nesse contexto que Paulo está escrevendo aos Coríntios, o tesouro lá não é Jesus dentro do indivíduo. Não é. Naquele contexto, o tesouro é o Evangelho. O Evangelho, naquele contexto. Deus pega o vaso de barro, aí pega o Evangelho, a mensagem, o poder do Evangelho, e coloca dentro dessa pessoa. Nós temos esse tesouro dentro de nós. Aleluia, 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 aleluia. Há um tesouro dentro de nós. A pergunta é: por que que Deus pega esse tesouro excelente e coloca num vaso de barro? Ele me explica, ele diz: é para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Eu semeio mais a glória dele. Você semeia mais a glória dele. Você canta mais a glória dele. Nós pregamos mais a glória dele. Você ora mais a glória dele. Você lidera mais a glória dele. Você lidera e de mais a glória dele. Você congrega, você dizima, você oferta mais a glória dele. Porque nós somos apenas vaso de barro carregando essa semente excelente. Aleluia, e preciosa. Aleluia, oh glória, aleluia. Vamos lá, eu termino agora. Ele vai, pastor Ivan, o texto diz que ele vai andando, não é correndo. Eu já encontrei muita gente que correu, mas correu muito. Correu tanto que cansou. E cansou e estacionou. Eu lembro que para chegar a função pastoral, acho que eu fiquei, não lembro, uns 12, 13 anos, coisa assim, como evangelista. Acho que foi. Foi mais ou menos isso. 10 anos, não lembro. E eu lembro quando eles passavam por mim: mas Santiago ainda é evangelista, rapaz. Eu digo que sou. Não, rapaz, você já tinha que ser. E Dianei falou assim: você tinha que ser apóstolo. Eu não sou bobo para acreditar um negócio desse, irmão. Estou ficando velho, não é bobo não, irmão. E eles passavam correndo. Teve um que eu cheguei na igreja, preguei na festividade dele. No ano, ele era pastor. Quando eu voltei no outro, ele era apóstolo. Você lembra, Karina? Era apóstolo. E aí, vão correndo. De repente, eles recebem a notícia: olha, fulano cansou. Correu demais. Então, irmão, não precisa correr não, viu? Deixa as pessoas correr. Pega um ritmo firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele vai andando, um monte de gente correndo e ele andando. Enquanto ele anda, ele semeia. Enquanto semeia, ele chora. Ele vai andando e chorando, andando. É um peso, é uma responsabilidade, a obra de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, eu vou falar isso com muito temor. Cuide bem das pessoas que se dedicam a Deus. Cuide bem de um jovem dedicado a Deus. Cuide deles, ele dele. Cuide bem de uma moça que ama Jesus. Cuide bem dela, cuide. Cuide bem de um obreiro dedicado, de um pastor fiel. Cuide bem dele, irmão. Está raríssimo isso hoje. Cuide bem de músicos que cantam para a glória. Cuide bem, porque é pesado demais. O sistema pressiona para a gente negociar as escrituras. Um dia um rapaz de Santiago: se você não mudar o seu estilo de pregar, não voa não. Eu disse: não, eu vou andando mesmo. Quero voar não. Andar tá bom. Você voar não, quero andar. Pé no chão mesmo, pé no chão, firme. Porque sei
que é um peso muito... Ele vai andando e chorando. Mas o texto não para por aí. Andando e chorando, vírgula. Aí vem um verbo voltar no futuro. Voltará. Aí ele dá uma certeza. Sem dúvida. Chorando? Diz, não. O retorno não é chorando. O retorno é com alegria. Aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite que hoje você está chorando, sabe por quê? Porque você ainda está no caminho de ida. O caminho de ida é com lágrima, o caminho de ida é pesado, o caminho de ida tem espinho, mas nós estamos voltando para a nossa terra celeste. E quando nós chegar lá é com alegria. E alegria é por causa de duas coisas. Primeiro, a primeira alegria é por ter semeado toda a semente. A segunda causa da alegria é porque a gente não chegará de mãos vazias. Levaremos conosco os nossos molhos. O presente pode até ser de lágrimas hoje. O seu momento pode ser de lágrimas hoje. O seu momento pode ser de sentir o peso da responsabilidade da obra de Deus hoje. Mas tenha certeza que o nosso futuro será glorioso. Eu não posso temer ao futuro, porque o meu futuro não está nas minhas mãos. O meu futuro está nas mãos daquele que governa todas as coisas. Eu não posso ter medo do futuro, porque eu é que estou fora dele. Deus já está no meu futuro. Quando você lê capítulo 31 e 32 de Deuteronômio, eu acho aquilo fantástico. O Moisés já sabe que Deus vai levá-lo. E o menino que vai ficar no lugar dele é o Josué, não o Freitas, mas o Josué. E ele percebeu que o Josué é jovem. Uma coisa é você estar auxiliando alguém, outra coisa é estar na frente. E Moisés percebeu isso. Moisés, percebendo que o Josué está assim meio preocupado, chama o Josué, capítulo 31 e 32 de Deuteronômio. Depois você lê, e ele vai dizer, Josué, não fique com medo. Sabe por quê? Aí Moisés fala, porque Deus, olha isso é fantástico. Porque Deus já passou adiante de vós o Jordão. Olha. O Josué não tinha molhado nem o pé no Jordão. E Moisés está dizendo, Deus já está lá. Sabe o que significa isso? Por que eu não temo o futuro? Porque Deus já está no meu 2026, 27, 28, 29, 30. Deus já está na minha eternidade. E o futuro nosso é extraordinário. Por isso, eu não lembro, foi cantado aqui, é tanta coisa. Mas o hino 545, porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu creio no amanhã extraordinário. Qual é a conclusão disso tudo que nós pensamos aqui rapidamente? De que forma esse texto é aplicado para a igreja de hoje? 3 aplicações, rapidamente. Primeiro, quando nós olhamos para o nosso passado, nós se alegramos por causa da nossa redenção. Eu olho para o passado e vejo o que Deus fez. Eu olho para o passado e vi a graça de Deus me resgatando e te resgatando. Você lembra? Quando Deus não tinha entrado no seu coração, como era a sua vida? Talvez a estas horas você já estava na sarjeta caído. Talvez a essas horas você estaria preso. Talvez a essas horas você estaria talvez dentro da sepultura. Aí quando eu olho para o passado, eu me alegro. Ele me redimiu. Mas quando eu olho para o presente, eu tenho um desafio. Qual é o desafio que eu tenho? O desafio da santificação e a manutenção dela. Ser santo. Em meio ao mundo que nos pressiona, em meio ao contexto de um evangelho aculturado no nosso Brasil, que cada um criou o seu Cristo, o seu Deus e a sua doutrina, nós somos desafiados neste momento presente a manter, ser de santo, porque o vosso Deus é santo. Mas quando eu olho para o futuro, há uma alegria na minha alma, porque eu me alegro na esperança da glorificação. Vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. E de acordo com Paulo, os mortos ressurgirão primeiro. E nós que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor.
e estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu tenho uma palavra de consolo para você nesta noite. Jesus virá. O dono da semente virá, e ele levará os semeadores para estar com ele para todo sempre. E de acordo com João, na sua visão escatológica, disse que o lugar lá é muito bom. Ele diz: lá não tem sol, não tem não. Também não tem luz, também tem não, porque não precisa. Por quê? Porque o Senhor é a nossa própria luz. Lá não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Por quê? Porque nós estaremos para sempre diante do autor da vida. E o texto sagrado diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você chorou até agora, e Ele vai enxugar as lágrimas, porque agora é o caminho de volta. O caminho de volta é com alegria, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Se coloque de pé, por favor. Josué, você vai cantar? Eu posso fazer um pedido? Você é assembleiano? Nessa noite, o meu propósito como pregador é provocar em você uma mudança através da palavra. De espectador para semeador. De alguém que gosta de um culto bem organizado, mas ele não se empenha para organizá-lo. De alguém que é um ótimo crítico sobre liturgia de culto, mas ele não se dispõe a fazer. A recompensa será para semeadores e não espectadores. E o Senhor está chamando nesta noite. O Senhor está chamando nesta noite. E obreiro, por que você, obreiro? Por que você colocou de lado o chamado? Irmã, por que você não desenvolve a sua vocação? O Senhor está chamando hoje. Ele está chamando você. A semente já está nas suas mãos. Volte a semear. Volte a semear. Volte a semear. O Josué vai cantar. Nós vamos, enquanto ele canta, nós vamos adorar com ele. Enquanto nós estivermos adorando, e você entendeu a mensagem, e o Espírito te convenceu a tomar uma posição diante disso, ele vai renovar as suas forças. Aleluia. Trabalhadores na obra de Deus. Josué, fica à vontade. Aleluia. E nós vamos adorar. Aleluia.